Ao longo da minha caminhada, eu aprendi algo muito importante sobre o ser humano. Fruto das nossas dores não vem do que acontece conosco, mas da luta constante contra aquilo que já aconteceu. Vejo pessoas fortes se cansando, não porque a vida foi dura, mas porque insistem em brigar com o que não pode mais ser mudado. E essa briga silenciosa consome energia, rouba a paz e adoece a mente. Existe um ponto em comum por trás de muitos sofrimentos: a dificuldade de aceitar. Aceitar não é concordar, não é se conformar. Aceitar é reconhecer a realidade como ela é, para então recuperar o poder de escolher o próximo passo. Quando paramos de gastar força negando o que existe, algo muda por dentro. A mente desacelera. As emoções se organizam. E a vida volta a fazer sentido. Sou o Dr. Silvano, médico psiquiatra, psicoterapeuta homeopata. Está começando agora mais uma palestra sobre aceitação. Então, aqui que não é aceitação. Aceitação não é resignação. Resignação quando a pessoa diz, né? É isso mesmo. Não tem mais o que fazer. Mas se a gente observar com cuidado, ela não está em paz. Ela está nervosa, ela está tensa, né? E essa pessoa, a gente olha para ela, a gente vê que ela está cansada. Ela está exausta. Por quê? Porque ela brigou com aquilo que ela não queria que tivesse acontecido. É uma luta, né? É um conflito. E aí eu fico brigando com aquilo, né? Não com aquilo que acabou de acontecer lá fora, mas que aí aquilo que ainda está onde? Na minha mente. Então, gasta energia, tá? E na aceitação é totalmente o contrário. Na aceitação a luta termina. Na aceitação eu não tenho mais que brigar. Nada que aconteceu. Eu só tenho que olhar para dentro de mim e dizer, tá, isso acabou de acontecer, o que eu vou fazer agora? Então, na aceitação, a energia vem toda para mim. O contrário, a energia sai toda de mim, porque eu quero tentar reverter algo que já aconteceu, mas que não tem como voltar atrás. Então, ou seja, eu desperdiço energia. E na aceitação eu concentro energia. Então, na aceitação o movimento é para onde? É para fora ou é para dentro? É para dentro, não é para fora. Né? E normalmente a gente costuma ir para fora, né? E quando a gente vai para fora, a gente sai da casinha, literalmente, né? Eu perco a compostura, né? Ou seja, o famoso surto, na verdade, né? Eu perco o rebolado, eu falo coisas que eu não devia, né? O que tiver na mão eu tapo no outro, se não contar eu mesmo, né? Levo a minha mão para o outro. Justamente porque eu estou querendo mudar a situação que está lá fora. Na verdade, o movimento é para dentro. Então, é poupar energia, é ter energia para você saber o que você vai fazer agora com isso. Isso, entendeu? Então, não é resignação, não é lutar, não é conflito, é poupar energia. Daí vocês estão pensando, então não tem que fazer nada? Então eu fico parado? Aí outro engano. Aceitação não é passividade, não é esperar também, né? Agora eu vou cruzar os braços e vou deixar tudo acontecer e esperar que se resolva. Também não é. Então eu não faço nada para fora, eu venho um movimento para dentro e também não é esperar, você quer deixar a gente maluco, né? O que eu tenho que fazer então? Né? Muita gente confunde isso porque tentou controlar tudo e não conseguiu, tá?
porque ele não consegue controlar o que está acontecendo agora. Então, ele também, como ele tentou, então é melhor eu parar e esperar que tenha uma solução, né? De novo, o foco dele está onde? Está fora. Porque ele quer que a situação se resolva de uma coisa que já aconteceu, não é verdade? E não tem como voltar atrás. Então, na aceitação, a aceitação não paralisa você, né? Ela organiza. E eu paro de brigar com fatos. É como se vocês dissessem agora para mim, eu não aceito estar aqui sentado ouvindo você falar. Tem como? Tem como, vocês já vieram aqui. Vocês já estão sentados aí. Vocês podem não querer me ouvir. Tudo bem, pode tapar os ouvidos, colocar um fone de ouvido, escutar uma música, mas não tem como dizer eu não queria estar sentado. Foi você que se trouxe aqui. Então, você tem que aceitar que você está aqui porque você se trouxe, né? Não tem como voltar atrás. Você veja como uma coisa simples, né? Não é uma coisa de bicho de sete cabeças. É aceitar que realmente eu estou aqui agora. E agora, a única coisa que eu posso fazer é isso. É estar sentado aqui para o quê? Para prestar atenção. É isso que é aceitação, né? E a aceitação, ela convida uma ação. Só que a ação, você já sabe, né? A ação não é para fora. A ação é para o quê? É para dentro. Qual que é a ação que a aceitação convida vocês agora? Reflexão, que mais? Está sentado aí me ouvindo. Ou não. E refletir. A gente acha que a ação, quando fala de ação, acha que é movimento, né? Deslocamento de um lugar para o outro, né? Não, vocês estão parados aqui na frente e vocês estão agindo. Que interessante isso, né? Então a ação não necessariamente é o quê? É algo só físico. Ela também pode ser o quê? Emocional. Quando eu venho uma emoção e eu deixo essa emoção passar por mim. Ou pode ser também mental. Quando eu o quê? Estou refletindo. É uma ação, não é uma ação? Só que agora a ação que está fazendo mais sentido é usar o quê? A mente. Também é ação. A gente chama a ação da mente de vontade. Agora eu vou fazer tal coisa. É uma ação. Né? E normalmente esses três estão o quê? Eles estão muito juntinhos. Eu penso numa coisa, aí eu conecto uma emoção e o corpo vai. Não é assim? Então, pensamento, sentimento e ação, eles estão alinhados. Né? O duro é quando a cabeça quer para um lugar, a emoção quer para outra e o corpo quer fugir. Aí você não sabe o que fazer, né? Ou então dois quer tomar uma decisão e outro não quer. Por quê? Porque não tem um alinhamento. Então, por isso que é importante a gente parar e ver se está alinhado aquilo que eu vou me propor a fazer, né? Então, aqui tem um alinhamento. Vocês estão aqui ouvindo, vocês estão sentados e tem um alinhamento. Seria um desalinho se tivesse alguém correndo para lá e para cá, levantando, aí o corpo não estaria o quê? Não estaria alinhado, tá? E por que é uma ação? E essa ação ela tem que ser com inteligência, não é qualquer ação. Se eu sair e agredir o outro, isso a gente chama do quê? Impulsividade. Porque eu deixei a emoção tomar conta de mim. Só que nós temos uma estrutura no cerebral que nos diferencia de todos os outros seres, inclusive dos animais. A gente tem uma terceira camada no cérebro que é o córtex. Aqui, que é fininha, e principalmente o lobo pré-frontal, que é chamado do diretor, onde a gente toma as decisões. Então nós nascemos com isso. Para quê? Para que a gente leve todas as situações para onde? Para a razão. Para que a partir daí a gente faça melhores escolhas. Veja,
não é deixar de se emocionar. Você vai se emocionar, mas a decisão não pode ser pela emoção. A decisão tem que ser pelo quê? Pela razão, pela inteligência. Os animais inferiores, eles agem por instinto e sobrevivência. E o ser humano age pelo quê? Por inteligência. Então, quando a gente faz totalmente o contrário, a gente passa a ser um animal inferior como os outros, né? E aí, tanto é que o pessoal fala, efeito manada, né? Todo mundo seguiu o que uma pessoa estava fazendo. Naquele caso, foi um instinto animal, não foi mais, não tinha nenhum ser humano ali. Só tinha animal ali. E a gente esquece que a gente é animal. A gente é um animal, só que um animal que tem uma inteligência e que tem poder de escolha. E a gente conecta com o quê? Com o transcendental. Nós somos os únicos que podemos fazer isso. Você não vai ver nenhum leão parado, meditando, tentando fazer conexão com o divino. Não. Putz, essa taça tá maravilhosa, não, mas agora tem que conectar com o divino. Vocês não vão ver isso aí. Né? Quem só pode fazer isso? É só o ser humano, né? A planta também não pode fazer, ela já está lá plantada. Só nós, seres humanos, temos essa capacidade. A nós foi dado essa possibilidade. E Buda já falou que ser humano é um presente maravilhoso que Deus concedeu para todos nós. E a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. O melhor que pode acontecer na vida é você estar sendo um ser humano. Isso veio de Buda. Olha só que interessante, hein? Porque através dessa experiência humana, a gente pode chegar à iluminação. Olha só, a gente pode. Aí depende do caminho que você segue. Então você veja que profundo que é isso, tá? Então, nós temos que usar a inteligência para que a gente possa o quê? Agir de uma forma coerente, compatível com a nossa inteligência. E essa ação é no corpo, essa ação não é na mente, é no corpo. Então vamos recapitular. A ação, primeiro, não exaure, não gasta energia. Depois, a ação não paralisa. E a ação não é ficar parado, a ação é agir. Mas não agir para fora. Agir para onde? Agir para dentro. Então tem uma ação. A ação também não é fingir que não doeu ou que não dói, né? Ah, tá tudo bem. Quando na verdade não tá, né? Você está sentindo a raiva, você está sentindo a tristeza, você está sentindo a decepção. Não adianta você negar e bloquear, porque isso fica registrado na sua mente, no seu corpo, que é onde mais é, e nas suas emoções, está lá, está guardado. Isso fica um registro, fica uma lembrança depois lá no futuro longínquo, dizendo, olha, você está devendo lá. Então não adianta negar, né? É preciso sentir, é preciso aceitar e dizer, puxa, isso está doendo. Sim, dói. Não é para não sentir, é para sentir, mas eu posso sentir sem eu me perder. Isso que é legal. Eu posso sustentar isso que está acontecendo agora, né? Eu tenho condições de sustentar isso. E quando você daí não atravessa essa dor, ela lembra você mais tarde. Ela vai lembrar. Só que daí vão acontecer outras coisas, e daí nessas outras coisas é que vem junto. É como se fosse um pacote zipado. Está um zipado lá, de tristeza, de raiva, e quando vem a próxima, daí abre o pacotinho, daí vem toda a raiva acumulada, tem toda a tristeza, né? Se você não chorou agora, você vai chorar a prestação e vai chorar muito mais. Se você não sentiu a raiva agora, você vai sentir a raiva lá na frente muito mais. Por quê? Porque você tem que deixar isso passar por você. Então, sentir não é considerado, não é negativo e não é fraqueza. Né? Tem muita gente que diz, eu não posso sentir, senão vão achar que eu sou fraco, né? Não, isso é sinal do quê? Isso é sinal de força. É isso que nos distingue dos outros animais. Nós somos seres humanos. Seres humanos têm emoção.
E as emoções, eu costumo dizer que são nossas colegas de trabalho. Sim, cada emoção tem uma função na nossa vida. Qual a função da raiva? É só você surtar e internar no hospital psiquiátrico? Não. Qual que é a função da raiva? A raiva é quando você está sendo invadido e fala assim, o quê? Expulsar isso de você. Qual que é a função da tristeza? Você ir lá no médico para ele te dar remédio para tomar? Não. A função da tristeza é fazer você chorar pela perda. Você precisa chorar. Qual que é a função do medo? Proteger, dizer. Não é paralisar, é dizer vai, mas vai com calma. Porque se a coisa apertar, você corre. Você foge. É bem isso. É? Então, cada função, cada emoção tem a sua função na vida. Porque se a gente não tiver emoção, a gente vira robô. Né? Vira robô, porque é a emoção que dá experiência para nós, dá sentido, dá significado para nós, né? E cada um tem uma experiência diferente, né? Você pode estar todo mundo aqui vendo o pôr do sol e cada um vai se emocionar de uma maneira diferente. Ninguém vai se emocionar do mesmo jeito, né? Todo mundo pode estar vendo alguma coisa terrível lá fora e nem todo mundo vai sentir da mesma forma, porque não é o que está acontecendo lá fora, é como está acontecendo dentro da gente, tá? Então agora, se permitir sentir e dizer, tudo bem, eu posso sentir, mas eu não preciso me perder, é se sustentar, tá bom? Aceitação aqui também não é pensamento positivo forçado, tipo, né? Ah, tudo vai dar certo, Deus vai ajudar. Eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Geralmente as pessoas falam isso, né? Elas se tornam videntes, né? Pô, como é que o cara sabe que vai dar certo? Eu ainda não sei. Poxa, que sacanagem, né? Eu deveria saber, né? Aí viram videntes, né? Dá a impressão que a pessoa tá brincando com a gente. Não, não é isso. É que elas estão tentando ajudar a gente da melhor forma possível. Porque tem situações que a gente não encontra palavras para dizer, não é verdade? A gente não consegue falar. E às vezes a gente pode dizer através do corpo, a gente pode dizer através de uma emoção, se a gente não encontra como dizer através das palavras. Até porque a situação que está na tua frente pode ser que lembre você de algo que você já passou, ou que você tema que vá acontecer com você. Então você não sabe qual que é o impacto daquela situação para aquela pessoa que está na tua frente. E ela tenta dizer o melhor que pode, ela tenta fazer o melhor que pode ali. Não é para desfazer da nossa... É só para dizer uma simples palavra, né? Então, um pensamento positivo é uma forma sutil também de negar o quê? De negar a realidade. Então, é tentar substituir a realidade. Então, e a gente tem que fazer o contrário. A aceitação é sustentar a realidade com presença. Eu estou aqui, eu estou passando por isso, e eu posso estar inteiro aqui. Eu não preciso o quê? Eu não preciso me despedaçar, me fragmentar, eu não preciso me perder. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. De novo, quem falou essa frase? Foi Buda. Buda falou isso para nós. O Buda sentiu uma dor quando ele saiu do castelo e viu toda a pobreza, as pessoas sofrendo, a dor que ele sentiu. Ele aceitou que o caminho dele era ir lá, encontrar um entendimento para aquilo. Não era ele ficar lá sendo filho do rei, viver de toda a riqueza. Aceitação também não é uma espiritualidade precoce. Tipo, né? Já entreguei para Deus, eu já aceitei. Mas de noite não dorme, tá tremendo, não é verdade? Tá tenso, mas eu já entreguei para Deus, né? Não entregou para Deus. Você ainda o quê? Você está ainda com a situação dentro de você, tá? Nós temos o costume de transformar Deus como se fosse o nosso funcionário, o nosso colaborador 24 horas, né? E que ele tem que trabalhar a nosso favor
Eu entreguei para Deus, mas ele tem que resolver do meu jeito, não do jeito dele. Normalmente a gente espera isso, né? Não. Deus vai dar um jeito com essa situação, vai colocar ele no lugar dele. Como se a gente tivesse certo e o outro tivesse errado, né? E muitas das vezes quem vai para o lugar é você, né? Não é o outro. E a gente costuma transformar Deus como se fosse nosso funcionário. Eu vivi uma experiência pessoal, né? Também não sou santo. Então, eu sou ser humano, também tem minhas falhas, meus defeitos. De uma situação que eu não gostei. E aí senti uma raiva e não consegui expressar essa raiva. E aí demorou 1 mês para eu aceitar. Não foi uma coisa que se resolveu de hoje para amanhã. 1 mês ali. Daí a gente entende por que a gente vem fazer essas palestras. Porque tudo que eu estou dizendo para vocês eu não fiz. Eu fiz tudo o contrário. Tudo o contrário eu fiz. Eu briguei, eu cansei. Tudo. Só faltou matar o cara lá. Graças a Deus, não. Senão estava hoje transmitindo da cadeia. Né? Aceitação, tem que aceitar que eu estou aqui. Resultado que eu fiz. Chegou uma hora e falei, Deus, me mostra qual é a verdade que vai me libertar. Não a minha, mas qual que é a verdade, né? E é muito legal quando você faz essa pergunta e você pergunta para Deus sinceramente, me mostra a verdade que liberta. Que Deus mostra para você. E Ele me mostrou que eu estava errado. Não era a outra pessoa. Que eu que estava com uma expectativa enganosa. E aí eu tinha que fazer tudo, reconhecer. Daí assim que eu tomei esse conhecimento, me acolhi, aí me amei incondicionalmente, porque não tinha outra forma, né? E essa é a verdadeira espiritualidade, não é um amor incondicional. Me amar dessa forma mesmo. E aí, passado isso, numa próxima oportunidade, encontrei a pessoa e pedi desculpa para ela, não por causa do meu comportamento. Depois disso, tudo voltou ao normal. E eu estava jogando fora uma amizade de anos, você vê só. E aí eu percebi que, na verdade, o que estava me deixando era o orgulho. Era o orgulho de não querer admitir que eu estava errado, né? Então é muito legal isso. Precisa coragem para isso, porque você tem que estar preparado para a resposta. E a verdade é a verdade, não tem essa, né? Se você que está errado, é você que está errado. Se está outra pessoa, outra pessoa. E daí o que aconteceu? Quando eu descobri isso e aceitei, o corpo relaxou. Entrei em estado de relaxamento. E aquilo foi embora. Acabou. Antes eu estava como? Tenso, né? Não dormia bem. A pessoa na cabeça o tempo todo, a situação, né? Já tinha acabado, mas dentro de mim ainda estava o quê? Estava lá ruminando, né? Fazendo tudo o contrário que estou dizendo para vocês. Então, gente, muitas vezes a gente utiliza a espiritualidade, né? Com um orgulho, né? Você vai ver que Deus vai mostrar para você. Como se Deus estivesse do meu lado e contra ele, né? Não é verdade? É igual quando a gente fazia quando era criança, né? Você vai ver, vou chamar meu pai, vou chamar meu irmão mais velho, vai bater em você. A gente não fazia isso? Hoje a gente não chama mais o irmão mais velho, nem o pai. A gente chama Deus. Você vai ver que Deus vai fazer com você. Como se Deus estivesse do nosso lado, né? O tempo todo, só a gente estivesse fazendo coisa certa. Todo mundo está fazendo errado. Isso é orgulho. Isso é um orgulho. Então, gente, a aceitação verdadeira, ela não tira a pessoa do agora, né? Ela aprofunda a pessoa, ela enraiza a pessoa, ela ancora a pessoa para a pessoa estar aonde? Aqui, agora, nesse momento. Não é estar viajando nos seus pensamentos, naquilo que eu queria que fosse, mas naquilo que está aqui, mesmo que não fosse como eu quisesse, mesmo. Tá? E outra confusão, que a aceitação também não é concordar com a justiça. Ah, realmente foi justo, né? Nem que deveria ter sido assim. Não, não tem isso. Aconteceu injustiça, você tem que aceitar e agora ir para dentro de você, já sabe que o movimento é para dentro, aceitar a emoção que está ali, dar vazão para ela, né? Conectar com a sua inteligência
e aí tomar a melhor atitude, né? Se a melhor atitude é entrar na justiça, você tenta na justiça, e é assim. Mas não mais com raiva, não mais com ressentimento, não mais com amargura, mas no estado de paz. Tá bom? Então por quê? Porque não tem mais como o filme voltar atrás, né? Já aconteceu. Já foi. Então, o que é aceitação? Então, vamos revisar o que não é. Então, aceitação não é o quê? Não é brigar. Não é controlar. Não é se anestesiar. Não é se iludir. E não é entregar tudo para Deus para que Ele resolva. Não é? Aceitação, na verdade, o que é? É estar presente. E não é sobre tempo, é sobre presença, é sobre estar agora. Então, não é algo que vai acontecer lá no futuro, é algo que já está acontecendo agora, nesse momento. Essa é a diferença. E quem que foi o mestre da aceitação para nós, que nos ensinou brilhantemente a aceitação? Jesus, né? Lembra que ele estava lá, acho que é Montes de Oliveira, falou: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito o quê? A vossa vontade, né? Ele já sabia o que ia passar. Você imagina a gente sabendo o que vai passar e mesmo assim tem que se entregar. Ele já sabia, nós não sabemos, mas ele já sabia. Ele sabia que isso fazia parte de mudar toda uma história, de ensinar o amor incondicional para nós. Então ele aceitou e no momento da dor dele, ele ensinou o amor condicional. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quem de nós, no momento da dor, vai dizer: Pai, perdoa ele porque ele não sabe o que faz? Eu taco a primeira coisa que está na minha mão na pessoa, na verdade. Não, Jesus fez o contrário. Falei, é ali que precisa ensinar o quê? O amor incondicional. Então, para isso tinha que estar o quê? Presente. A energia tinha que estar em quem? Nele. E ele estava conectado com quem? Com Deus. Você vê que interessante? Então, e ele nos ensinou o caminho da salvação. Qual que é o caminho da salvação? Qual que é o tema da palestra? É a aceitação. Vai chegar um momento que todos nós aqui teremos que deixar corpo físico, famílias, trabalho, dinheiro, cachorro, seja lá o que for. Teremos que aceitar que chegou o nosso momento do quê? De entregar a Deus. Todos nós passaremos por isso. A gente não sabe o dia, mas que está certo, está certo. Então, quanto antes a gente começar a praticar a aceitação, quando chegar esse momento, vai ser bem tranquilo. Porque não tem mais o que fazer. Mas eu tinha programado a viagem lá para a mulher da China, não dá para esperar um mês? Não dá para esperar um mês, é agora. E aí, já era mulher da China, já era Disney, né? Já era, eu acabei de construir a casa, eu não vou morar na casa, acabei de ser pai e agora eu não vou viver a realidade com meu filho. É bem assim, né? Parece que é uma ingratidão, mas é assim que funcionam as coisas. Não é melhor a gente começar a praticar a partir de agora com coisas pequenininhas, porque essa é uma coisa muito que é muito grande. E começar a aprender com coisa muito grande, normalmente a gente desiste, né? Então, gente, a dor pode continuar presente, ok? Mas o sofrimento, ela diminui, né? Lembrando lá, porque o sofrimento não é só sentir dor, é resistir a essa dor. Então, gente, vamos chegar para o final aqui, porque já estamos avançando do tempo, né? Então, talvez hoje você não precise resolver nada. Talvez só precise parar de lutar com o que já está acontecendo. E quando a aceitação acontece, algo curioso surge. Surge um movimento, uma ação. E a ação é para onde? Para dentro, não é para fora. Não porque a vida ficou fácil, mas porque a guerra interna terminou.
Então agora eu gostaria de convidar vocês para fechar os olhos. Tá? E agora pergunto para vocês, o que nesse momento da sua vida pede aceitação? Não é amanhã. Não é quando vai passar, mas é agora. Nesse momento que não precisa mais brigar, não precisa mais perder energia, não precisa mais se iludir, não precisa mais se anestesiar e não precisa querer entregar para Deus para fugir. Você pode estar presente no corpo agora e aceitando tudo aquilo que precisa ser aceito. Ok, pode voltar. Muito obrigado, é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Agora vamos para o passe. Boa noite.